Sha shaba umbapa wea boom. Sha shaba umbapa wea. Olá, boa noite. Eu sou a Alexandra, da NE Experience, e como vem sendo habitual desde o início do ano, estamos aqui em mais uma live às terças-feiras, de 15 em 15 dias. Às vezes com convidados, outras vezes só eu. Vamos passando por aqui para falar de viagens, destinos, férias, tudo aquilo que toda a gente adora e de certeza que está desejoso de começarem este ano, verdade? Olá Patrícia, olá Luís, boa noite. Hoje vamos falar sobre um destino que nos últimos anos tem sido a opção de muita gente, dadas as circunstâncias. Então vamos lá aqui começar sobre o tema que nos traz hoje aqui. Então, para quem tenha estado atento aqui ao nosso Instagram, hoje é o Dia da Produção Nacional. E isto quer dizer o quê? Isto é um dia que foi criado em 2011 e serve precisamente para sensibilizar a população sobre a importância de optar pelo produto nacional. Não só pela qualidade do produto, mas o que acaba também por dar aqui um input importante a nível de economia do país, a nível de baixar os números do desemprego e de nos tornarmos mais, e ajuda-nos a tornar mais competitivos no mercado internacional. Olá, boa noite a quem está aqui a chegar. Olá, boa noite. Então estava eu a dizer, tendo em conta que hoje é o dia em que se assinala o Dia da Produção Nacional, achei que era interessante. Olá, Filipe! Como estás, sobrinho? Olá! Então eu achei que era importante falarmos sobre precisamente Portugal. Okay? É um destino que eu gosto muito, embora seja suspeito, obviamente, mas eu acho que o nosso país acaba por ser... Estou bem, boa, ainda bem, Filipe. Acho que o nosso país acaba por ser um país muito pequenino, mas com muita coisa para oferecer. E ainda por cima, realmente com diversidade. Porque nós temos campo, temos praia, temos montanha, temos serra, não é? Portanto, acaba por dar para todos os gostos. Olá, Ana, boa noite. João, Teresa, boa noite a todos. João Domingos, boa noite a todos. Eu não vou conseguir dizer boa noite a toda a gente. Boa noite a todos e obrigada por estarem aqui. Estava eu aqui no início a dizer que hoje íamos falar precisamente sobre Portugal e para quem viu aqui a nossa história com o tema da nossa live, estamos a falar precisamente sobre os tesouros de Portugal e sobre aquilo que Portugal tem para oferecer. Naquelas histórias que nós partilhámos há pouco, como eu estava a falar, nós falámos sobre as invenções de alguns portugueses que acabaram por correr o mundo e hoje em dia, se calhar, há muita gente que não acredita que foram portugueses que inventaram. Mas a verdade é que, assim como essas invenções, houve muitas outras coisas que chegaram a todo o mundo pelas mãos de portugueses. O chá, por exemplo, o hábito de tomar chá, que é tão britânico, vamos assim dizer, foi levado para a Inglaterra por Catarina de Bragança. A têmpora do Japão, por exemplo, foi levada também pelos portugueses para lá. Ou seja, há uma série de coisas que foram os portugueses que levaram, o vinho do Porto, o vinho da Madeira, levaram por todo o mundo. Eu posso estar em qualquer continente e eu consigo encontrar vinho do Porto. Portanto, Portugal está em qualquer cantinho, nós conseguimos encontrar sempre um bocadinho de Portugal. Mas hoje aquilo que eu vos queria trazer, ou aquilo que eu queria partilhar convosco, era precisamente o contrário, era precisamente aquilo que é de Portugal, que é típico de cá e que só encontramos cá. Ou seja, o que é que faz os outros virem cá? Os outros ou nós? Cana-de-açúcar? Não sei, Filipe. O que é que faz os outros virem cá, sendo que os outros podemos ser nós? Muitas das vezes nós pensamos em viajar para fora, falamos muito, há pessoas já muito viajadas que já visitaram muitos países, mas se calhar há zonas de Portugal que não conhecem. Então hoje aqui o objetivo... boa, ok, boa, muito bem. O objetivo aqui hoje é nós tentarmos perceber o que é que se calhar não conhecemos, mas que só poderemos ver aqui em Portugal. Ou até sítios que poderemos revisitar, que já visitámos uma vez e que poderemos revisitar, ok? Então, podem ir deixando aí nos comentários alguma questão, alguma dúvida. O Filipe está aqui a interagir comigo, a falar da cana-de-açúcar.
que veio do Brasil, mas que nós é que descobrimos. Muito bem. Mas podem deixar aqui nos comentários algumas questões que tenham, ou até partilhar se costumam viajar por Portugal, se conhecem Portugal inteiro, se conhecem as ilhas. Vão deixando aqui nos comentários, está bem? Vão-me ajudando aqui nesta meia horita em que vamos estar aqui juntos a falar sobre precisamente o que é que Portugal tem para oferecer. Okay? Já sabemos que Portugal tem, eu já partilhei aqui que é um destino muito diversificado, tem praia, tem campo, tem serra. É um país que é muito, acaba por ser muito apreciado por ser bastante seguro. Há muitos turistas que acham estranho choco frito. Realmente o choco frito é uma boa, como é que se diz? Um bom cartão de visita, sim senhor. Mas estava a dizer que há muitos turistas que acham estranho andarem na rua tranquilamente, mesmo à noite, que é um país relativamente seguro. Porquê é que vai tanta gente para o Algarve? Só por causa das temperaturas. Eu sou fã do Algarve, quem me conhece sabe que eu sou fã do Algarve. O Algarve tem muito boas praias, mas também tem muitas outras coisas, já vou aqui falar em algumas delas. Mas sim, a temperatura, as praias, que realmente valem muito a pena, e até o próprio ambiente é uma zona muito com um ar de férias, não é? Nós quando vamos para o Algarve parece que automaticamente entramos em modo férias ao fim de semana e o ambiente é assim um bocadinho diferente, ok? Mas sim, a temperatura também é muito agradável porque é mais quentinho, principalmente do que o sítio onde tu moras, que é bastante frio e chuvoso, não é? Então, estava eu a falar da segurança, estava a falar também da diversidade, obviamente das boas praias, da boa gastronomia, que não há muitos países onde se coma tão bem em qualquer parte do país, é porque às vezes o que pode acontecer é que se come bem, por exemplo, na Zona Sul, mas depois na região Norte já não acontece, e aqui não. Aqui em Portugal a verdade é que se come bem em todo o lado e nós temos muito boa comida. E é uma das coisas que os portugueses mais se queixam quando vão para fora, que às vezes os clientes, quando vêm, dizem sim, correu tudo bem, a comida é que não era lá grande coisa, porque nós temos sempre a comida como um requisito de tornar as férias uma experiência melhor ou menos boa, só a contar com a questão da comida. Nós damos muita importância porque a nossa realmente tem muita qualidade. E depois há outra coisa que para a maioria dos países, principalmente quem venha de outros países europeus, o nosso custo de vida acaba por ser bastante interessante porque é mais baixinho do que nos outros países europeus, portanto acabam por conseguir fazer umas férias muito mais descontraídas, vamos assim dizer, ok? Então, querem partilhar aí comigo qual é a zona do país que mais gostam? O Filipe já disse aqui que já falou aqui no Algarve. Quem é que costuma fazer férias mais para norte? Normalmente vemos muita gente do norte aqui em baixo, mas será que há muita gente também lá para cima? Quem é que vai lá para cima? Partilhem aqui comigo, ok? Vamos lá, falem para mim. Qual é a zona de Portugal que mais gostam de visitar? Optam por fazer férias grandes em Portugal ou fazem só assim os fins de semana? O Porto é bom também, é sim senhor. O Gerês, é só sítios bonitos, muito bem, Filipe. Acho que sim. O Porto é muito giro, uma coisa muito típica. Então, deixem aí nos comentários mais alguém gosta de alguns sítios. Não? Então, vou continuar aqui. Estava há pouco a falar da comida. Pois, muito bem. Estava a falar da gastronomia e obviamente que não vou falar de toda a gastronomia que nós temos. Coimbra, Figueira da Foz, Madeira, Lamego. Não gostas de Lamego, Filipe? Lamego é bonito. Coimbra e Figueira, sim senhor, muito bem. Madeira, claro que sim. Sem dúvida. Tudo sítios a visitar
mesmo. Coimbra com o Portugal dos Pequeninos, por exemplo, o Jardim Botânico de Coimbra é lindo, lindo, lindo. A Figueira da Foz tem as praias, não é? Temos o Casino da Figueira, que é um edifício muito, muito bonito. E depois temos a nossa Madeira, a nossa pérola do Atlântico, que de facto vale a pena, mais do que uma visita, não só uma, mas várias visitas. Realmente estão sempre coisas a acontecer na Madeira. Estava eu a falar, em termos de gastronomia, era impossível eu fazer aqui uma live em que conseguisse falar sobre toda a gastronomia tradicional portuguesa, porque há muita coisa para dizer, mas queria só falar efetivamente de uma coisa que eu penso que não haja em muitos outros sítios, não quer dizer que não haja no mundo, mas penso que não haja em muitos outros sítios, que é a questão do cozido das furnas nos Açores, que é o cozido é feito debaixo de terra, demora mais ou menos 5 horas, e aquilo mais do que propriamente uma refeição é efetivamente uma experiência. Nós irmos lá ver onde é que eles colocam os tachos debaixo de terra, é realmente uma experiência e penso que não haverá muitos sítios onde se faça isso. Ana, costuma ir para Viseu. Eu estive em Viseu pela primeira vez este ano não, o ano passado, em outubro do ano passado, nunca tinha ido a Viseu, grande falha, mas gostei muito, é uma cidade realmente muito bonita. Filipa, o Algarve, sim, o Algarve é assim aquela coisa que para nós acaba por estar aqui muito próximo e que às vezes quando está muito próximo acabamos por desvalorizar, mas não é o caso. Eu gosto bastante do Algarve e se pudesse ir mais vezes. Sim. Viseu gostei muito, Ana. Acho que é uma cidade mesmo muito, muito, muito acolhedora, não é? Uma coisa assim muito, muito bonita. Mas estávamos a falar então do cozido das furnas. Não sei se aqui alguém nos está a ver, se já tiveram a oportunidade de ter esta experiência, porque lá está, mais do que propriamente a refeição e de comermos depois o cozido, é a questão da experiência, de ver eles a porem os tachos debaixo de terra, depois aquilo fica lá mais ou menos 5 horas, depois tiram os tachos e depois nós comermos aquele cozido assim feito dentro da terra, é muito engraçado. E outra coisa de que eu não poderia deixar de falar, como é óbvio, é o vinho, que é uma bandeira nossa, é a questão do vinho. Obviamente nós podemos encontrar vinho português em vários sítios, eu já falei há pouco do vinho do Porto, que nós conseguimos encontrar. Eu já encontrei vinho do Porto na Austrália, já encontrei vinho do Porto nos Estados Unidos, há vinho do Porto em todo lado, mas o vinho é muito nosso, não é? E é muito tem muito um cunho nosso, portanto acho que não poderia deixar de falar do vinho. E como é que o turista pode experienciar o vinho aqui? Pode experienciar durante a refeição, como é óbvio, mas existem vários sítios onde pode ir visitar as vinhas, visitar as adegas. Temos, por exemplo, o caso das caves do vinho do Porto, onde se podem visitar as caves e depois fazer uma prova. Lá também temos o Museu do Vinho do Porto, onde nos contam toda a história do vinho do Porto e nos explicam como é que se deve beber o vinho do Porto, qual o copo adequado e porquê. Ainda também na Zona Norte, em Vila Nova de Gaia, temos o WOW, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, é World of Wine, assim é que é, e é uma espécie de um complexo que tem museus temáticos, não só sobre vinho, sobre outras coisas também típicas daqui, mas essencialmente sobre vinho, tem restaurantes, é ali um sítio onde vão fazendo várias exposições temporárias, eventos, vai sempre havendo concertos, DJ sets e por aí. É um sítio onde podemos aproveitar as vistas do Porto. Os comentários não me estão a aparecer aqui. Açores São Miguel, boa. Setúbal, Sines, ok. Peço desculpa que os comentários não me estavam a aparecer aqui, mas agora acho que já consigo ver. E então, nesse sítio, esse é um espaço relativamente novo, onde se podem fazer também... Adeus, sobrinho. Onde se podem fazer também algumas provas de vinho, onde se pode conhecer mais sobre a história do vinho em Portugal. E acaba por ser um sítio bastante completo também, como estava a dizer, tem vários museus. Dentro desses museus tem um sobre a história do vinho em geral, tem sobre a região do Douro, tem um sobre
os têxteis e a moda, a história da moda em Portugal, e temos sobre a cortiça, e trouxe-nos aqui, cheguei aqui, porque a cortiça é também uma grande bandeira nossa. A cortiça também está espalhada pelo mundo, obviamente, mas quem venha cá pode apreciá-la de uma outra forma. E não muito longe daqui, não sei se alguém que está aqui conhece o Monte do Giastal, que fica ali ao pé da Abela, não é muito longe daqui, mas no Monte do Giastal eles têm um spa onde fazem uma massagem que é feita com cortiça. Olá Raquel, conhece o Monte do Giastal? É bem pertinho daqui, vale a pena a visita. E eles têm uma massagem que é feita precisamente inspirada com coisas daqui, típicas, inclusivamente com a questão da cortiça. Outra experiência que também se pode fazer é a questão da tirada da cortiça. Pode-se ir ver uma tirada, participar, saber como é que se faz esse tipo de prática, e para quem nunca viu, acaba por ser bastante interessante. Muito bem, conheces, é muito giro, vale muito a pena. Eu não sei se a Guida está por aí, mas se estiver, nós gostamos muito e aconselhamos sempre. Parecida à experiência que dá para fazer com a tirada da cortiça, também dá para fazer com as vindimas, não fôssemos nós um país que tem o vinho como bandeira, não é? Dá para também termos a experiência de fazer uma vindima, de participar mesmo. Então, quem vem de fora, quem nunca experimentou, é uma forma de ficar mais próximo das nossas tradições e de ficar um bocadinho mais próximos da nossa cultura também. Uma das coisas que Portugal também tem muito é história, e com a história vem a questão da cultura, dos monumentos. Quem gosta de arquitetura, temos, por exemplo, o estilo manuelino, que só se encontra aqui, e que pode ser visto, por exemplo, no Mosteiro dos Jerónimos, e que não há em mais parte nenhuma do mundo este estilo. E agora perdi-me. Desculpem. Estávamos a falar da cortiça, sim. Para além da cortiça, outra bandeira grande que nós temos são os azulejos. Não sei se vocês gostam desta arte dos azulejos, mas para quem não conheça muito, em Lisboa temos o Museu do Azulejo, ou quem quiser uma coisa um bocadinho mais prática, pode fazer visitas a algumas quintas. São visitas, na maioria delas são visitas gratuitas. Por exemplo, a Quinta do Marquês da Fronteira em Lisboa, as visitas são gratuitas, acho que às sextas-feiras à noite. Podemos visitar e ficamos a saber a história do azulejo e a história do azulejo naquela quinta. Temos também a Quinta da Bacalhoa, ali na zona da Arrábida, se eu não estou a dizer uma asneira qualquer. Também tem um excelente espólio de azulejo. Ou podemos, por exemplo, ir à cidade de Ovar, que é a capital do azulejo aqui em Portugal, devido à quantidade de fachadas que tem decoradas com azulejo. Okay? Ovar fica lá muito em cima, lá muito longe daqui, mas também é um sítio que vale bastante a pena. Também tem uma praia muito bonita, dá para fazer praia, embora a água seja fria, mas dá para fazer praia, dá para passear ali no calçadão, e dá então para conhecer mais um pouquinho sobre a história do azulejo. Ovar também tem uma coisa muito interessante, mais para quem gosta de literatura, que é a casa do Júlio Diniz. E vou agora, pegando um bocadinho no tema da literatura, em Lisboa podemos também visitar, por exemplo, a Casa Museu de Fernando Pessoa. Em Lisboa também é possível fazer algumas visitas fazendo o percurso que Fernando Pessoa fazia no seu dia-a-dia. É também possível fazer a visita dos Maias, ou seja, fazer o percurso que o personagem principal dos Maias, Carlos da Maia, fazia quando estava em Lisboa ou até em Sintra, fazer esse percurso. Sintra também é um sítio que só por si já é, todo ele é um emblema, não é? Uma bandeira, Sintra. Só Sintra já vale a pena visitar, só por Sintra já vale a pena visitar Portugal. Mas pronto, quem gosta de literatura, há sítios também bastante interessantes. Temos escritores que nos deixaram um legado muito, muito interessante a nível de literatura. Falando em música, não podia deixar de falar no nosso fado, como é óbvio. Existem vários sítios onde temos espetáculos de fado.
Em Lisboa há muitas casas de fado, mas casas de fado existem várias em Portugal e especialmente em Coimbra. Há pouco estavam aí a falar de Coimbra. Temos o fado de Coimbra. O fado de Coimbra eu penso que não conseguimos encontrar em mais sítio nenhum. É um fado completamente diferente do fado que ouvimos em Lisboa, por exemplo, mas que também é muito, muito característico, que efetivamente em Coimbra tem ali um peso muito, muito grande. Mais ou menos também, ainda dentro da onda da música e da dança, temos também, por exemplo, o bailinho da Madeira, que eu acho que também não há em mais sítio nenhum. Existe até um restaurante na Madeira que é muito conhecido, que é a Seta, onde se podem provar as espetadas, lá está, lá vamos nós falar aqui da gastronomia, mas temos também o bailinho. Depois temos um espetáculo onde eles vêm com os trajes típicos e onde vêm dançar então o bailinho da Madeira. Olá Sandra, está tudo bem? Boa noite. Já estamos quase a terminar. Já falámos então de alguma comida, já falámos de vinho, já falámos dos azulejos, da cortiça, já falámos de música. Falta-nos o quê? Falta-nos o desporto. Portugal também é muito procurado, principalmente por quem gosta de fazer o quê? Quem é que sabe? Quem é que me quer aqui ajudar? Quem é que vem para Portugal por causa do desporto? Ajuda? Alguém me ajuda? Alguém sabe porque é que Portugal é procurado pelos desportistas? Temos assim 2 desportos que trazem muita gente cá. O surf, muito bem, obrigada. Ninguém estava aqui a colaborar comigo. Exatamente, o surf é uma das razões porque nós temos cá muitos turistas. Temos vários sítios, temos 950 km de costa e temos muitas praias, como eu estava a dizer, e temos algumas que são realmente muito propícias ao surf. Posso-vos falar, por exemplo, da Praia da Nazaré, que se calhar é aquela que toda a gente se lembra assim à primeira vista, e que ficou muito conhecida principalmente com o surfista McNamara. Temos a Praia Super Tubos, tinhas razão, não é na Nazaré, é em Peniche, era eu que estava a pensar mal. A praia, os Super Tubos na realidade chama-se Praia do Medão Grande, mas ficou conhecida como a Praia dos Super Tubos, porque as ondas são efetivamente em forma de tubo e é muito, muito procurada pelos surfistas e é uma das etapas, é o palco de uma das etapas do Campeonato Mundial de Surf. Portanto, temos assim estas duas, temos mais sítios onde se pode surfar. Aliás, há quem diga aqui que o Well Point ali em São Torres é dos melhores sítios para surfar, mas estas duas acho que são assim as mais conhecidas pelos estrangeiros e as mais visitadas pelos estrangeiros. E depois, para além do surf, temos um desporto que se calhar não é tão acessível a todos, mas também muito, muito procurado, que é o golfe. Portugal já foi eleito o melhor destino deixa-me ver aqui para não dizer nenhuma asneira, o melhor destino mundial de golfe pela World Golf Awards durante 5 anos consecutivos. E já fomos também distinguidos com o galardão do melhor destino de golfe da Europa. Okay? Existem muitos campos de golfe em Portugal, se calhar os do Algarve acabam por ser os mais conhecidos, mas existem vários espalhados pelo país. Portanto, é um destino é um desporto que acaba por trazer muita gente cá, isto porque, pelo que eu estive a ler, não sou entendida em golfe, não faço ideia, mas pelo que eu li, os campos são, dada a nossa diversidade a nível de natureza, os campos são bastante acidentados, ou seja, é como se fossem tendo provas cada vez mais difíceis, o que faz com que acabe por dar para qualquer golfista, para aqueles que são mais inexperientes, mas também para aqueles que já são bastante experientes, porque acabam por ser campos que desafiam as capacidades dos desportistas, então acaba por ser muito procurados e acaba por ser também uma razão para visitarem aqui o nosso país pequenino e tão grande. Mais alguém tem aqui alguma coisa para partilhar? Outra coisa, vocês estão aqui a dizer, podem começar a pensar que o surf e o golfe também há noutros países, é um facto. Embora nós aqui tenhamos condições bastante propícias a estas duas práticas. Mas há aqui uma espécie de um desporto que eu vos queria deixar a pensar, que eu acho que não se vê em mais sítio nenhum,
que é a descida no carro de cestos. Já alguém falou aí há bocado da Madeira e eu penso que descer nos carros de cestos típicos da Madeira, descer ali desde o monte até cá abaixo, puxado num carro, puxado por dois senhores que toda a vida fizeram aquilo, provavelmente, eu penso que isso realmente nós não conseguimos ver em lado nenhum. E não sendo bem um desporto, porque vamos ali sentados, mas está cheio de adrenalina. Então não sei se alguém aqui fez a descida com os carros de cesto. Se quiserem podem deixar aqui nos comentários quem é que já visitou a ilha e quem é que teve essa experiência. Porque eu já fiz e digo-vos que realmente... Olá Cristina, boa noite. Realmente é uma experiência que nunca tinha tido e que vale a pena fazer. Okay? Então, já vos falei aqui de música, já vos falei de comida, já vos falei de paisagem também, já vos falei aqui de vários tesouros que Portugal tem. Obviamente conseguiria estar aqui a noite toda a falar-vos sobre o que Portugal tem para oferecer. Eu sou realmente fã do nosso país. Mas não temos tempo, não é? Já sabem que estas conversas só duram 30 minutos. Se quiserem deixar aqui nos comentários algum feedback, se quiserem fazer alguma questão, deixem aqui tudo nos comentários, que nós depois respondemos a tudo, está bem? Se não respondermos aqui em direto, depois respondemos. Queria agradecer a todos os que estão aqui a ouvir-nos. Daqui a 15 dias voltamos, desta vez com convidados. Fiquem atentos aqui às nossas redes sociais, tanto ao Instagram como ao Facebook, porque nós vamos lá publicitando sempre sobre o tema sobre o que vamos falar. Isto está muito confuso. Vamos publicitando o tema que vamos falar aqui. Sim, aqui. Queria agradecer mais uma vez a todos os que estão aí desse lado, que estiveram connosco, e relembrar que nós estamos aqui na Rua 1º de Dezembro, mesmo ao lado do Banco BIC, em Sines, e que podem nos vir visitar. Mas também podem entrar em contacto connosco, tanto aqui através das redes sociais, ou por e-mail, ou telefone. Os nossos contactos estão todos por aí, é muito fácil de falarem connosco. E sempre que tenham alguma dúvida, alguma questão sobre algum destino, alguma viagem, entrem em contacto connosco, desde que nós saibamos, fazemos sempre o possível por ajudar, combinado? Então, na próxima terça-feira não estamos cá, estamos daqui a 15 dias para falar com um convidado mistério, que nós depois anunciamos. Fiquem bem, o resto de uma boa noite e obrigada por terem estado aqui. Anything, anytime, anywhere. Anything, anytime.